Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vaishlar, que quer dizer e enviou, nós vamos agora examinar dentro do texto da Torá, livro de Bereshit, Gênesis capítulo 32, e vamos ler, amados, a partir do verso 7, que diz assim: Então Jacó, temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então essa foi a primeira providência de Jacó, sabendo que seu irmão vinha com 400 homens ao encontro dele. Versículo 9. Disse mais Jacó, aí ele vai orar. A segunda providência de Jacó vai ser orar. Vamos lá no verso 9. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Eterno que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão se não pode contar. Então Jacó tomou essa providência de orar, dividiu primeiro em 2 bandos, agora orou, e a terceira providência. Verso 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E deu na mão de seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante de mim, ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais, de quem são estes diante de ti, então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então, a terceira providência de Jacó foi enviar presentes para o seu irmão Esaú. Então, queridos, o que nos ensina esse texto da Torá, né, que nós vimos que Esaú vinha com 400 homens ali para pelejar contra Jacó, né? Nós vimos ali que haveria possibilidade de até uma guerra entre os dois, dos irmãos serem mortos, amém? Então nós vemos ali, meus irmãos, uma situação muito difícil para Jacó, muito angustiante para Jacó, amém? E nós vamos aqui ver 2 coisas importantes, amém? Existem leis no mundo material, amém? Que, por exemplo, você tem a lei da gravidade. Você deixa soltar uma laranja, por exemplo, um limão, ele vai cair no chão. É a lei da gravidade, da física, que existe no mundo material. Mas existe também as leis no mundo espiritual. E essa é uma lei que Jacó, ele sabiamente utilizou agora quando ele envia esses presentes para Esaú. Então, essa lei no mundo espiritual, nós vamos ali encontrar, irmãos, ali em o ensino de Shlomo Meler, do rei Salomão, em Provérbios, capítulo 27, no versículo 19. Amém? Que diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vou ler também, irmãos, aqui na versão da Bíblia hebraica, esse provérbio, amém? Provérbios, capítulo 27, verso 19, que diz assim, irmãos, amém? Como a água reflete o rosto do homem, assim o coração reflete o homem, amém? Então, qual é o ensino que tem nesse provérbio que trata de uma lei espiritual? Qual é o ensino que tem e que nos traz aqui também, meus amados, para nós meditarmos nesse texto da Torá, amém? E que Jacó envia esses presentes para seu irmão, amém? A lei é a seguinte, por que que Esaú estava odiando Jacó?
É porque, de alguma forma, o que Jacó pensou? De alguma forma, Esaú está me odiando, porque de alguma maneira eu também tenho guardado algum ódio dele. Então, o que Jacó fez, meus irmãos? Ele foi tirar esse ódio do seu coração. Amém? Porque essa é uma lei espiritual que está ali naquele provérbio. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete o homem. Então, se Jacó tirar do seu coração todo e qualquer ódio por Esaú, certamente ele vai estar arrancando o ódio do coração de Esaú. E é isso que eu ensino desse texto da Torá. Amém? Jacó, e também desse provérbio de Salomão. Amém? Por causa que Jacó, ele estava ali tirando do seu coração o ódio. Porque a Torá nos manda odiar o ato dos rechaim, os atos, mas amar os rechaim. Ou seja, odiar o ato do perverso, mas amar o perverso. Também, então a Torá, ela nos manda amar o ser humano e odiar o ato. Então, Jacó tinha que odiar os atos de Esaú, mas tinha que amar Esaú. Então, Jacó, ele vai e tira do seu coração aquele ódio. Amém? E tira do seu coração, e no momento que ele tira aquele ódio do seu coração, ele reflete. O coração reflete o homem. O homem está sem ódio, o homem está com amor. Então, o seu irmão veio e também foi retirado do coração do seu irmão aquele ódio. Tem uma história, meus irmãos, muito interessante, amém, do Rav Hatan Sofer. Rav Hatan Sofer. Ele era rabino numa cidade e ele trabalhava para ele um açougueiro, né? Só que aquele açougueiro, ele era muito... enganava as pessoas, ele era um perverso. Enganava as pessoas, tratava mal as pessoas. Chegou um dia que o Rav dispensou aquele açougueiro, despediu. E aquele açougueiro mudou-se para uma cidade vizinha. E aquele rabino, ele teve, em um determinado momento, foi com seus discípulos para fazer uma palestra naquela cidade que estava morando agora o açougueiro. Aquele que tinha sido açougueiro e que tinha sido mandado embora. Só que um dos seus discípulos chegou para ele e falou assim: olha, aquele açougueiro está te esperando com uma faca, esperando o Senhor com uma faca. E aquele Rav, meus irmãos, ele recebeu aquela palavra e mesmo assim se dirigiu à cidade para fazer aquela pregação, aquela palestra, e durante o caminho ele estava ligado com Deus ali, e quando ele chega naquela cidade, o açougueiro vem em direção a ele, joga a faca no chão, o abraça e pede perdão a ele. E aí os alunos, os discípulos falaram assim: como que isso aconteceu se ele estava com a faca querendo lhe matar? E ele disse que no caminho de volta ele tirou do coração dele todo o rancor que ele tinha daquele açougueiro, botou amor no lugar disso, e então cumpriu-se ali uma lei espiritual. No momento que você tira o rancor do seu coração em relação a uma pessoa, aquele rancor que aquela pessoa tem de você é retirado também. Então, meus irmãos, essa é uma importante lei da Torá que nós estamos meditando agora. Você veja bem, irmãos, não é à toa que Yeshua diz: amai os vossos inimigos, porque quando você ama seu inimigo, o seu inimigo perde a força de ser seu inimigo. Você tirando qualquer rancor do teu coração em relação ao teu inimigo, o teu inimigo também terá o rancor que ele tem por você retirado do seu coração. Essa é uma lei espiritual. É por isso que Salomão diz ali: como a água reflete o rosto, o coração reflete o homem. Amém? Então, queridos, que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos receber esse ensino da Torá. Amém? Que nós tenhamos um coração de amor, um coração de mansidão, um coração de misericórdia, porque só assim as demais pessoas terão misericórdia para conosco, amor para conosco e não terão ódio de nós. Amém? Então, irmãos, que o Espírito Santo
continue falando ao teu coração nesta tarde de Shabat. Olha que linda essa mensagem, e que também fala ali do provérbio de Salomão, grande ensinamento do sábio Salomão, e também na Torá, que nos ensina como que Jacó, e Deus, usando essa lei espiritual na vida de Jacó, fez com que seu irmão e ele se abraçassem depois de estar quase entrando em conflito, mas quando se encontram, se abraçam. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.